Olá, meu amigo gestor de frota, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com a família, com a sua operação. Estamos aqui com mais um programa, né, um podcast Desafios do Gestor de Frota. E a ideia aqui é colaborar, aprender, a gente aprende, trazer conhecimento para vocês. Vira e mexe a gente busca convidados e hoje a gente também está com um convidado aqui que eu já vou apresentar. O tema aqui é restrições de caminhão na cidade de São Paulo, né? Tema muito comum aí para o gestor de frota. Estamos aqui presente novamente com o Nelson Valeu, Chiarato, Tony. nosso parceirão aqui. E hoje como convidado nós estamos com o Isaías Viana, e uma grande experiência, eu nem sei falar tudo, mas é mais de 30 anos aí de experiência na CET, que é um órgão muito importante aqui em São Paulo. Quem passa por São Paulo sabe, conhece a importância no trânsito, né? Companhia de Engenharia de Tráfego. Nossa, Isto. às vezes eu esqueço. Obrigado pela presença aí, Viana. E fala só um pouquinho só, porque eu não consegui a sua especialidade explicar. Obrigado, Tony. Obrigado, Nelson. É um prazer estar colaborando aí com o trabalho dos gestores de frota, né? A CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, né? Trabalho há 32 anos. É, Então, um são bom 32 tempo. anos já Um bom numa tempo. experiência aí no trato com caminhões, transporte, na fiscalização de produtos perigosos, na fiscalização em geral, né? Toda a fiscalização de trânsito em geral, sempre trabalhei nessa área operacional e na fiscalização também. Então, estamos tentando dar uma colaborada aí Bacana. com esse trabalho. É isso aí, e é importante, ó, gestor de frota. Ah, eu sou de outro estado. Isso é muito importante para você também. Se a sua frota passa dentro da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, fica ligado porque é muito importante tudo que vai ser falado aqui, né, Viana? O que é comum, né? Porque São Paulo é uma cidade muito grande Exato. e do sul do Brasil para subir você vai ter que acabar passando por aqui, né? Até, sei lá, o Rodoanel ainda não tiver pronto, ele vai passar pela Marginal, vai passar no meio da cidade. E aí vai se deparar com essas leis, essas regras, né? Sim, com certeza. A cidade é o principal corredor, né? Todo o deslocamento de transporte de carga que venham de outros estados, normalmente passa dentro da cidade de São Paulo. Então, enquanto o Rodoanel ainda não estiver pronto, nós temos esse desafio. E aí a cidade teve que se adaptar e criar essas algumas regras, e essas regras foram criadas para facilitar tanto esse deslocamento quanto a questão de carga e descarga dentro da cidade de São Paulo. Tá, então vamos situar. É, restri... tem mais restrições, porque a gente está falando aqui das restrição de caminhões na cidade de São Paulo. Explica um pouco mais. É restrição na circulação? Que tipo de restrição é essa? O, onde se encaixa? Só para ficar claro que às vezes tem alguém, né, não tem um conhecimento, ou também como está em outro estado, para a Sim, gente deixar um sim. pouco mais claro, de forma simples também. O que é isso aqui? É uma lei essa? Como é que é isso? É uma lei. Foram portarias que foram criadas em 2008, foram criadas as restrições, né? Foram dentro da necessidade de se organizar o processo de carga e descarga dentro da cidade de São Paulo, foram criadas algumas restrições. Então, algumas vias foi dada uma denominação, são as chamadas ZMRC, Zona Máxima de Restrição de Circulação. Então, essa ZMRC, ela restringe o tráfego de caminhões, de veículo de carga, dentro de um determinado horário. Então tem alguns horários tal e que ele não pode circular nessa zona máxima de restrição de caminhões. Aí você vai me perguntar, pô, mas quais são as vias que compõem essas MRC? Essas vias você vai encontrar no site da CET mesmo, né? Porque são muitas, né? É, Mas o principal mesmo é o mini anel viário. O mini anel viário e o chamado centro expandido. O que é o centro expandido?
é tudo aquilo que está dentro do mini anel viário. Então, Tá. o mini anel viário, ele é demarcado normalmente pelas marginais. Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes. Aí você vai passar o túnel Maria Maluf, vem a Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Viaduto Grande de São Paulo, Professor Inhaia Melo, a Salim Faramaluf e Ponte Tatuapé, que fecha. Caramba, você conseguiu fazer o seu teu aqui. É, Você tá falando, eu tava desenhando. Você falando, eu fiquei desenhando o mapa aqui. Assim. Então, tudo que tiver dentro disso aí é chamado centro expandido. E o mini anel viário é essa parte. Se você analisar, ele vai formar essas vias, ela forma um anel mesmo, né? Sim, sim. Então, o que está dentro daquele, inclusive o rodízio municipal de veículos não caminhões, ele também é demarcado pelo mini anel viário. E é uma restrição de horário. É uma restrição de horário. Ali dentro, os caminhões têm horário. E assim, tem dentro dessas vias, dessas chamadas EMC, ainda tem as vias restritas de circulação, chamadas VERS, vias restritas de circulação. Essas vias também, elas têm horário diferenciado. Então, assim, de acordo com a carga, de acordo com o tipo de carga que o condutor está transportando, ele tem um horário de circulação. Nas marginais, por exemplo, são das 5 às 9 e das 17 às 21. Só para tentar, talvez, situar mais o gestor, que nem essa das 5 às 9, a gente está falando sobre aquela perecível, sobre cargas de perecíveis, é isso? Perecíveis também. Porém, dentro desse lobby, desse grande volume de caminhões, quando a lei foi elaborada, foram feitas algumas liberações. Então, por exemplo, o caminhão de produto perecível, ele tem essa liberação. Ele não tem uma licença exclusiva, específica só para isso. Mas ele goza dessa prerrogativa. Se ele chegar a ser autuado, ele apresentar as notas fiscais, fazer o recurso, apresentando as notas fiscais que ele estava transportando produto perecível e a partir daí é liberado, entendeu? Já é diferente de algum, por exemplo, o caminhão VUC, que é o veículo utilitário de carga, ele já tem essa liberação. Então ele entra com um pedido dentro da CET e eles vão fazer uma avaliação da documentação, vão fazer essa liberação, vão marcar um dia para você comparecer numa determinada área lá para fazer a vistoria e confirmar se realmente se trata de um VUC. Certo. É importante isso, porque existem as restrições e existem os casos que cabe uma licença para você não se enquadrar na restrição. Tem muitas liberações. Tem liberações assim. Se você, eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, que se você faz uma coisa para aliviar, para você ter uma ideia, só voltando um pouquinho, em 2009, foi elaborada essa lei em 2008, foi implantada em 2008, 2009, teve uma pesquisa que tirou 64% de caminhões do município essa restrição. Então, quer dizer, houve um ganho de 24% na velocidade de... É um benefício. É um benefício grande, cara, muito grande. Muito grande. É isso que também precisa Só que ser também passado, quem elaborou a lei também pensou nas necessidades. Então, veículos de prestação de serviços, Sabesp, outras empresas aí de prestação de grande utilidade, né? Eles têm uma liberação, veículos de obras, caminhão betoneira, veículo de reportagem, veículo o VUC, como eu falei. O de socorro. Socorro, essencial, né? Transporte essencial. Não sei aqui, vou fugir do roteiro e vou ser crítico aqui. Na verdade, foi uma forma encontrada por conta, talvez, né, do excesso, né, de veículo e de vias, e o que aconteceu com São Paulo. Então foi uma maneira
beleza, de certa forma, e bem implementada, inteligente, que aconteceu. Mas no final das contas a gente, né, o certo era cada um ter sua liberdade e poder andar o carro que você comprou a hora que você quiser, e não você ser limitado para isso. Então foi uma maneira de ser feita para poder Rodoanel ficar pronto, expansão, tal, 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 porque esse crescimento, né, às vezes desordenado, que às vezes não tem controle sobre as cidades e o que vai acontecendo, acabou gerando essa situação e beleza, arruma-se uma forma para poder se resolver, mantendo, né, a segurança e tal, e a qualidade Sim, para todas as partes. É. Aí eu acho que ela foi aí eu acho que ela foi inteligente, o formato dela e foi bem implementada, né? Sim, com certeza. E a necessidade também, né? Que a cidade vai crescendo. Na época também nós passávamos por um superaquecimento da economia, tinha aquela questão de carga e descarga. Você precisava organizar aquilo para não virar um caos isso aqui. Isso aqui estava virando um caos. E também Aí questão a partir daí também, desculpa. Não, Imagina. peço desculpa. A partir daí também teve a implementação da terceira pista da Marginal também, que foi muito de grande utilidade também para o deslocamento desses caminhões. E acabou-se que dentro dessa quantidade desse volume grande aí e dessa restrição, ter que fazer algumas liberações. Então essas liberações é dentro esse nicho que eu acabei de passar para você. E todos os caminhões estão proibidos, por exemplo, nessa faixa ou não? Eu sei que você falou que tem algumas liberações ou por conta da mercadoria, né, que é no caso do perecível, mas existe alguma, tipo, sei lá, carreta não pode? Nessa zona específica? Nesse horário? Não, Como é que é isso? existem diversos, por exemplo, o produto perigoso, ele tem uma diferenciação. O transporte de produto perigoso ele tem uma certa diferenciação, tem algumas áreas que têm a liberação. No período da pandemia houve uma portaria que liberou por conta da necessidade do caos que se vivia Sim. naquele momento. Caminhão de combustível também precisa entregar, por exemplo, no centro de São Paulo. Então tem essa liberação. Verdade. Todas essas liberações, elas são feitas através de licenças. Essas licenças, o condutor, o gestor de frota tem que estar atento a esse tipo de coisa, porque essas licenças é o que permite que ele possa circular nessa área restrita. E naquele horário restrito, dá essa permissão para ele. Tanto obras, né? Quando constrói obra, não sei o quê, que tem uns prédios construindo em alguns locais, assim, aí vem aquele caminhão betoneiro, uma série de outras coisas que talvez... Então ele deve ter alguma licença para poder executar isso. Né? Ele não tem uma licença específica, assim, uma licença genérica. É uma autorização. Ele tem uma autorização para naquele dia, olha, ele vai entrar em contato com algum departamento da CT, que a cidade é dividida em diversas zonas aqui, né? Então, para nós lá, nós trabalhamos com gerências, né? Então, por exemplo, ele tem uma obra lá no Tatuapé, então na Zona Leste. Ele vai entrar em contato especificamente lá, ou no site da CET mesmo, ele entra e faz uma solicitação. Aquela solicitação é encaminhada para aquela área. Aquela área vai analisar e verificar a viabilidade dessa liberação, do caminhão estacionar naquele dia e dentro, mas é uma liberação específica para cada caso. Cada caso é feita uma avaliação, é estudado. Perfeito. E aí o que efetivamente acontece se tem um caminhão que não respeitou, ele está dentro da zona? Se ele não respeitou a restrição, o que efetivamente acontece? É autuado. Normalmente ele é autuado. Ou ele é autuado pelo próprio agente, né, no visual, ou autuado pelos equipamentos os radares fotográficos, né? Então é uma autuação de R$130. Se eu não me engano, acho que é autuação média, de 4 pontos, agrega 4 pontos na carteira, na CNH do motorista. É bom frisar que muitas pessoas sabem, pô, mas eu acabei de tomar uma multa ali, será que eu vou tomar outra? Eu falei, não, agora, se você já tomou na parte da manhã, se você já foi autuado na parte da manhã... De tarde não. Ele só vai ser autuado novamente à tarde. Então, vamos dizer, a restrição vai das 5 às 9. Ele tomou uma autuação às 7h30 da manhã. Então, até às 9 horas da manhã, ele não toma mais autuação nenhuma.
A partir das 9 horas ele está liberado para circular até as 17. Aí vamos dizer, ele entrou, ele fez a descarga dele lá, retornou 17h30, 18 horas. Ele pode ser autuado novamente. Então aí ele pode tomar É uma multa por período. por período. Uma multa por período. Nesse caso Porque senão ele vai falar, meu, Não. eu tô passando por um radar aqui, tô passando por outro agora. Não, mas é hein? porque é o seguinte, se ele eu entendo essa lógica também, vai. É o seguinte, eu tomei de manhã, você já viu que eu saí de casa, eu já me ferrei. Então eu vou tomar à tarde de novo. Então, porra, só me dá uma. É que à tarde ele pode. Eu tenho que ir embora. Se eu sair, eu tenho que voltar. Ele pode voltar. Dá pra você meio-dia. entender? Dá pra você entender? Ele pode voltar Dá pra antes você das entender e 5. considerar só uma? Pô, puta sacanagem. Também ele pode falar, eu já tomei uma de manhã, não vou querer tomar uma à tarde, né? Vou voltar antes das 5. Não, vou largar o carro na rua, é isso. Não, E você o percebe Tony, que é ele tá sempre polêmico. no horário de... ela tem a questão também do trânsito, tem a questão da... Horário do trabalho, né? a questão do volume de carros, tudo. E tem a questão também da poluição, né? Do meio ambiente e tal. Então, essa questão do rodízio é uma questão muito, muito complexa. Ela abrange... Uma série de frentes, né? Tava vendo, porque uma das restrições é o rodízio em si, né? Não só Isso. questão de áreas, mas de horário, de rodízio, né? E a ideia se inicia pensando nessa questão de poluição, né? Não é nem na questão de... A ideia se inicia pensando na poluição. Ah, foi? Foi. A ideia, quando você vai estudar, quando eles começaram, por causa da emissão de gases e tudo mais, eles pensaram, vamos reduzir o volume de veículos andando. Antigamente E aí existia o eles- rodízio da CETESB, né? Que hoje não tem mais, né? Tinha um rodízio da CETESB, que era um rodízio que ele tirava na época de inverno mesmo, que era uma época seca, que nós não tínhamos dispersão dos poluentes. Tinha muito essa questão do meio ambiente, né? Aí, a partir da entrada dessa coisa, já também foi pensado no meio ambiente, já aproveitando a questão da CETESB, mas já trabalhando mais a questão do trânsito, Volume mesmo, do também. volume. Legal. E tem os radares que você falou que ele pode ser autuado com relação aos radares ou Pelo agente. pelo agente. Isso. E o agente o específico da CT, ele para, ele faz. Ele não tem essa atuação de parar e fazer blitz ou não. Não é da competência dele de fazer abordagem. Em Ou- alguns casos, sim. Por exemplo, a fiscalização de produto perigoso, ele tem essa Autonomia. autonomia para... ele tem essa competência para fazer. Mas essa autuação específica não há necessidade de abordagem, porque o código ele define algumas autuações que necessitam ser abordado, o caminhoneiro, o condutor, e outras que não. Essa é uma delas que não há necessidade de ser abordada, tanto que ela pode ser feita pelo radar, pelo equipamento eletrônico mesmo. Né? Uma curiosidade, Viana, o veículo possui a licença para rodar naquele horário, mas o agente não sabe. Ele vai fazer a autuação de forma escrita e vai encaminhar para a central e aí lá vai detectar? Como que funciona? Normal. E no caso do VUC, eu vou dar um exemplo do VUC, dos guinchos, né? É assim, que pela experiência do agente, ele já sabe que determinado veículo, ele já bate o olho, ele já sabe que é um VUC, ele já sabe que é um... Mas, independente disso, se ele fizer a autuação, o que vai acontecer? Na hora que ela chegar lá onde vai ser processadas as autuações, ela não vai Ser efetivado. Ela não vai ser efetivada. Então, no momento lá de emitir algo assim, Não reconhece... não acontece. Entendeu? Legal. Pode acontecer, às vezes, num volume muito grande, ter algum probleminha ali e acabar passando batido, mas é muito raro acontecer. Legal. Sempre que chega lá, automaticamente o próprio sistema já rejeita. Boa. E dentro o que você enxerga que talvez não seja tão comum aqui, pela sua experiência, o que ocorre dentro dessas, talvez alguns erros comuns que você percebe, não é falado, não é talvez divulgado, que o gestor de frota pode ficar atento com relação aos veículos, aos caminhões? Tem alguma coisa que acontece dentro disso, diferente do que a gente está falando aqui? Uma coisa que você percebe muito do gestor, do administrador de frota, e isso automaticamente recai sobre o condutor também, é a questão do desconhecimento das normas, né? Das portarias, né? Não ter esse conhecimento, Falta de informação. Falta informação, você entendeu? De não colocar
preparar um roteiro, definir um roteiro, organizar por questão de placas. Olha, eu tenho tal placa vai rodar tal dia, tal placa vai rodar tal dia. Eu sei que ele, às vezes a frota não permite, ele tem um volume, ele tem uma demanda de trabalho maior do que a frota que ele tem, então às vezes ele tem essa necessidade. Cabe organizar, definir os caminhos e uma das coisas que a restrição traz de legal também é que força você a procurar caminhos alternativos. Você não depender só daquilo. Você não colocar o seu caminhão ali, eu vou pegar a marginal, vou fazer aquilo. Não, vou procurar um caminho alternativo à marginal. Eu vou procurar um caminho alternativo a 23 de maio. Eu vou procurar um caminho alternativo a 9 de julho para me fazer o meu... E consegue com facilidade, Viana? Você que tem um conhecimento melhor, assim, tanto das vias e tudo mais, ele consegue fugir. Não é fugir, né? Mas ele consegue traçar outras rotas. Consegue sim, tem. E hoje mais fácil ainda, porque hoje você tem os aplicativos, GPS, todos esses aplicativos aí de itinerários aí, eles te dão diversas formas aí e já te orienta quanto à questão de restrição, de rodízio. Então, né? Não, eu concordo com você pelo seguinte: tem que jogar a regra do jogo. Se a regra do jogo é essa, é nessa que ele tem que jogar. Então, eu entendo que, beleza, uma restrição e essa situação faz com que o empresário, o dono da coisa, ele tenha um gasto maior, vai ter que comprar mais caminhão para poder ter essa flexibilidade com relação à placa. Mas a regra está para todo mundo. Então, o que acontece? Isto posto, ele tem que buscar a melhoria de eficiência nessa situação, negociando com o cliente, de tipo, nesse dia que o cara, por exemplo, o cara é pequeno, só tem uma placa, vamos mudar para cá, para eu descarregar na hora do almoço ou à tarde que o veículo está liberado, porque senão eu vou tomar multa, ou senão você quer que eu tome multa, mas beleza, então me aumenta meu frete para eu ter que pagar essa multa, né? Então, quando tem os problemas, existem as oportunidades nisso, que você possa se diferenciar, né, o gestor de frota e o transportador começar a pensar que ele se diferenciar com relação a esse problema. E aí, para o cliente final, ele mostra, eu não tenho problema, eu tenho um roteirizador muito experiente, eu tenho um roteirizador último do mercado, eu tenho motoristas experientes com relação a isso, eu trabalho de madrugada, que eu não tenho, eu estou liberado para isso, ou eu tenho licença, ou eu busco o cliente para tal situação. Então ele é um pouco do que você está falando. Ele busca formas para poder se aproveitar e ter a oportunidade, ter algum ganho, ter o diferencial com relação ao problema que surgiu, porque ele vai ter que enfrentar. Lógico. Pronto. Eu acho assim que existem estudos, já houve uma época que existia estudos, vamos jogar a operação de carga e descarga tudo para ser feito à noite. Mas aí já houve sugestão para isso. Mas aí você esbarra numa série de questões. Você esbarra na questão do ruído, do barulho à noite. Já pensou? Caminhão descarregando, os caras gritando ali na porta do seu prédio. O cara está descarregando bebida ali no bar, o caminhão de lixo está recolhendo lixo, ali já faz aquele barulho tremendo. A questão de segurança para a noite, o cara... Depende da carga, o cara vai desprender mais dinheiro para pagar, vai gastar mais com segurança, com o próprio seguro, né? Se ele tem seguro da carga, né? Então todas essas questões, e aí vai dele dentro desse período que ele tem a liberação, ou ele chega antes do horário, encosta ali para fazer aquela carga e descarga, e aguarda, se você analisar, são 3 horas, né? Então, 3 ou 4 horas é o suficiente para ele fazer a carga e descarga, sair e estar fora da área de restrição, dentro do período que lhe é permitido, né? E, Viana, são restrições por categoria de veículo e ele tem também a restrição por final de placa? Como que funciona isso no caso do caminhão? Ele tem a restrição pela categoria, né? E pela placa. O gestor deve estar atento a isso também, a questão do rodízio, né? O rodízio como é para os veículos e a restrição pelo tipo de transporte, pela área de restrição dele, né? A categoria de ser um caminhão, né? Por ser caminhão. Isso.
cercamento. Então eles ainda são penalizados ainda por essa questão, né? Então, Tem essa... Meu, é muito importante saber isso, porque assim, na hora, eu fico imaginando aqui, vou viajando, na hora de fazer a compra, muitas das vezes ele não dá tanta importância pro final de placa, ou senão, às vezes ele poderia, vamos supor, comprar 2 VUCs, ter a licença e rodar tranquilo, mas ele fala, não, vou comprar um caminhão, só que aí ele vai ter mais dificuldades, talvez. Então, entender a operação, por onde passa, eu acho que já começa a mudar tudo na compra. Sabe? Quando ele tem essa informação antes, né? Quando ele tem uma Aham, operação sim. antes, esse tipo de coisa que ele possa, faz todo sentido. Ele sabendo a operação, ele buscar o veículo que melhor atende. É que muitas vezes, né, o cara de fora, que não tem esse problema com a regra de restrição, o pensamento dele na compra do veículo é o veículo que vai dar o melhor custo-benefício para ele. Que Exato. talvez vai pagar mais barato, vai ter uma maior capacidade de carga, vai ter um menos custo de manutenção. Essa é a visão, né? Mas daí quando você fala, pô, tem uma operação que é focada dentro de São Paulo, é uma distribuição local, tal, já entra essa outra variável. Pô, deixa eu pensar, quantos veículos eu tenho? Quantas placas que acaba segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Tá equilibrado essas placas? Porque às vezes o cliente dele demanda muito dele na segunda e na sexta. E terça, quarta e quinta demanda menos. Então talvez ele tenha que ter mais placas, veículos com placas de sexta e aí, entendeu? Então o cara tem que Um entender equilíbrio, muito a né? operação para ele poder formular isso, para ele ter uma melhor eficiência, né, na operação dele, né? Sim, e ele também ele pode criar um processo dentro dessa gestão de deslocar esses caminhões para a área que não tem restrição. Esses caminhões que estão dentro, que é a placa do dia, por exemplo, ele coloca ele, ó, esse caminhão, por exemplo, hoje eu não posso rodar esse horário aqui, vou colocar ele aqui, porque aqui não tem restrição e não tem... Focar em outro cliente. Isso, entendeu? Então, cabe a fazer essa Estudo. gestão. Ele tem que fazer esse estudo. É. Se ele tem essa rota fora, ele desloca esse caminhão para naquele dia estar fazendo essa rota fora. Não, sem dúvida, essa é a função do gestor de frota, fazer isso e roteirizar e entender. Mas deve pegar muita surpresa, né? Os transportadores ou as empresas que não são daqui, né? De outros estados. De outros estados. Sim, Eles sim. devem, lógico que eles devem saber, tal, mas saber que existe algum problema, mas eles não sabem exatamente como nós conhecemos, que estamos aqui em São Paulo, a gente sabe onde está a marginal, onde está não sei o que, aqui vai ter problema. E principalmente se for uma transportadora pequena, tal, não dispõe dessa tecnologia. Não tem tantas operações em São Paulo, é uma Isso. vez e outra que vem. Eles ficam normalmente na mão do motorista, do conhecimento do motorista, da atenção do motorista, porque todas as chegadas de rodovia tem sinalização informando. Então, o cara está saindo, por exemplo, da rodovia Castelo Branco, vai acessar a Marginal Tietê ou a Marginal Pinheiros. Tem uma sinalização informando, olha, restrição de caminhões de tal hora a tal hora. Mas só arruma ele direitinho. Isso, tá bom. De tal hora a tal hora. Ele está saindo da rodovia Bandeirantes, rodovia Anhanguera, para pegar a Marginal Tietê ou sentido Marginal Pinheiros. Também tem informação. Então, todas as chegadas de rodovia têm uma sinalização informando quanto a essa restrição. Então, ali cabe muita atenção do motorista. Só que é meio complicado, porque o que acontece? Os caras começam a chegar, se você observar, você vem, por exemplo, eu venho muito pela rodovia Castelo Branco. Quando você está chegando ali próximo do horário de liberação, que é 9 horas, umas 15 para as 9, 8h30, eles param tudo no acostamento. Aí aí o que acontece? A polícia rodoviária ou a concessionária da via já começa a fiscalizar ali. Aí põe os caras para circular. Aí os caras, ou eles tomam a multa ali, ou eles vão acabar adentrando antes do horário na pista. Não tem uma rota alternativa antes. Ele fica empacado. Não, é difícil. Se ele chegou até ali, complicou. Então, por isso é que ele tem que ter esse conhecimento prévio, né? Parar num posto bem Parar antes, num posto sei e lá. falar, olha, vou sair daqui a marginal às 9 horas, vou parar lá no Embu das Artes, por exemplo, estou vindo do Sul, vou dar uma parada aqui, tomar um café, descansar um pouquinho, E depois eu sigo, porque eu vou chegar no horário já. O aviso é em cima, né? Ó, começa aqui. Aí o cara vai...
Não, o cara às vezes fica fazendo cálculo, não sei o quê. Às vezes, porra, esses caras também são muito pressionados por conta de horário, de São. entrega, faixa de horário. Dependendo das empresas grandes, porra, ele tem umas limitações de horário de E a descarga. carga também, né? A carga, às vezes é de risco, tal, depende. É. E ele tem o limite de entrega no horário, e se ele perder, ele perde aquilo ali, pode ser penalizado no contrato da empresa. Então, Com também tem uma certeza. série de pressões. E aí o cara fez o cálculo, às vezes, meio que errado, ele vai chegar lá para quando o rodízio ter acabado. E por acaso ele chegou antes, a estrada estava boa, sei lá, ele não pegou. Aí ele fica encostado, né? Isso que você está falando, ele fica Isso. encostado ali. Ou E até não, mesmo a volta, né? e não tem como ele sair, porque ele tá, sei lá, na Dutra, que eu venho às vezes, na Dutra, para ele chegar na Marginal. Ali eles encostam ali. Porque dali não tem muita saída. Porque para ele pegar a lateral aqui, era lá atrás que ele já ter que entrado. Certo. Aí se ele entra lá atrás, ele não tem a saída, ele vai por dentro, ele começa a pegar um monte de vielinha, umas ruas que daí o cara não conhece. Não dá, entendeu? Então, Não, e ele tem tá, muito ele tá na esse Via problema. Grande. Ele tá na Via Grande, ele tem que ficar na Via Grande, daí ele tem que parar no acostamento e esperar. Aí vai tomar outro tipo de multa. Então, tem que pensar antes. Infelizmente, nós deparamos muito com essa situação de caminhões que acabam se perdendo. Olha, eu estava fugindo da área de rodízio, da área de restrição, e o Waze me jogou por aqui, ou o aplicativo tal me jogou por aqui, e o cara entra numa rua apertada, uma rua que não pode circular caminhões, top, acontece muito, já aconteceu situações de caminhão tentar subir, não vencer, não conseguir descer, né? é fiação, ele depara com fiação, com sinalização, aí derruba tudo, braço de semáforo, tudo, acontece uma série de problemas. Então, é importante ele já sair com já sair Roteiro, definido, né? Com esse roteiro. É óbvio que tem às vezes pode acontecer algumas interferências aí no meio que não estava no planejamento, mas o normal seria esse, ele organizar o seu itinerário, organizar a sua carga de acordo com o seu cliente, com a sua carga e descarga, levando em consideração essas restrições, levando em consideração esses horários que a cidade ela permite ou não. Tem. Acho que a gente já até chegou no nosso horário, mas só uma pergunta: você tem conhecimento de outras cidades assim que também existem essas restrições, como são? É que São Paulo é um motor, é muito gigante e tal, muita coisa acontece aqui, então faz até sentido a gente falar, mas eu não lembro de cabeça alguma outra cidade, pelo menos no Brasil, assim, claro que tem tanta restrição ou essas regras. Tem? Eu sei que em Barueri, Osasco, eles têm alguma coisa assim de horários de restrição de caminhões. Por exemplo, uma área que eu passo muito ali no Tamboré, tem muitos depósitos de logística ali. Ali é um centro logístico. Eu sei que né? ali tem uma restrição. Eu não sei a fundo Sim. a legislação da área lá, mas eles têm Mas uma restrição. algumas coisas Osasco acontecem, também né? tem alguma coisa. Então, com o advento do Código de Trânsito, né, de 97, todas as cidades virou gestora do seu próprio trânsito. Então, ela organiza, com base no Código de Trânsito, ela organiza o seu trânsito. E ela pode, essa questão de liberar uma portaria que restrinja o transporte naquele determinado horário, vendo as suas dificuldades ali de deslocamento. Se analisar, por exemplo, lá no Tamboré, às 4, 6 horas da tarde, ninguém anda ali. É complicado o trânsito. Castelo Branco. Muito complicado. Então, você imagina uma carreta, um caminhão ali, que esse caminhão baú, quanto não atrapalha. Então, foi inteligente também essa atitude deles de limitar essa questão de caminhões lá. Cara, legal, pô, Vera, obrigado, meu. Me esclareceu uma série de coisas. Eu acredito que também para quem for assistir aqui o Gestor de Frota, acho que também tem algumas coisas que clareou bastante. E agradeço sua presença aí, sua disposição para colaborar com a gente. E, né, Nelson? Não, é isso, e vai ter que voltar também. Putz. Vai ter que voltar, tem muita coisa para falar. Não, tem bastante coisa, assim, tem a questão de licenças, né? As licenças é muito importante conhecer, que o tempo é curto, não dá para a gente falar todo, mas espero numa próxima oportunidade nós podemos discutir a questão de licenças. Com certeza. Podemos falar da questão os tipos de veículos, de que forma a obtenção dessas licenças, tudo.
produtos perigosos, veículo superdimensionado, veículo com excesso de altura. Tem um nicho grande aí que dá para Que bom. conversar. Então nós vamos marcar para a próxima, sim, sem dúvida nenhuma. Vamos sim, Tony. Eu Valeu. queria agradecer a vocês aí a oportunidade da gente estar conversando, fazendo esse bate-papo aqui, ajudando o gestor de frotas para que ele possa abrir um pouquinho mais o seu leque de conhecimento e estamos sempre à disposição. Poxa, maravilha. Também quero agradecer, Tony. Viana, obrigado aí por todo o conhecimento. E é isso, tô muito grato. Pede a colaboração lá você. Vamos lá, ó, você gestor de frota, você não pode sair desse vídeo se você não curtir, não compartilhar, não comentar. Deixa seu comentário aí, deixa sua dúvida, tá bom? E a gente vai esperar essa sua interação aí com a gente. Valeu. Valeu, abraço.